Começou na segunda-feira, né, o programa de regularização de dívidas com descontos na Prefeitura de Blumenau, para quem tem dívidas com o governo municipal. O diretor-geral da Secretaria da Fazenda, Joel Toledo dos Santos Júnior, está conosco aqui para explicar melhor sobre esse programa. Obrigado, Joel, pela participação. Bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Itaberá. Inicialmente já começo agradecendo o espaço, né, para a gente poder ter esse diálogo aí e explicar um pouco melhor sobre o programa Renovar, né? Joel, qual é a situação atual da inadimplência aqui no município? Há um valor, por exemplo, estimado da dívida com a Prefeitura? Jorge, assim, de uma maneira geral, o contribuinte blumenauense ele é um bom pagador, tá? Então, quando a gente fala em IPTU, as taxas de adimplência são muito boas, né? A inadimplência é baixa. Quando a gente fala de tributos de uma maneira geral, o contribuinte blumenauense tem um perfil de bom pagador, né? Ao longo dos anos, obviamente que um ou outro caso hoje a taxa aí de inadimplência dos tributos anuais, ela gira em torno de 8%, 9%, né? Então essas vão se acumulando e aí hoje a gente tem um estoque, vamos chamar assim, de dívida ativa, né? Que são os débitos que estão passíveis de adesão do programa Renovar. Estimar esse estoque, esse valor total de dívida ativa é um pouco difícil para a gente, porque há muitos casos ajuizados, casos protestados que ainda estão em discussão judiciais, então a gente trazer um número específico de quanto a gente tem na carteira de dívida ativa do município não seria tão assertivo, né? Então a gente prefere não trabalhar com valores exatos. Para o programa especificamente, o programa Renovar, a gente tem uma estimativa de arrecadação aí de em torno de 15 milhões, tá? De recuperação de créditos, né? Que estejam inscritos em dívida através desta programação, né? E como é que foram os resultados nas edições anteriores do programa? Olha, a gente vem tendo essa crescente, né? De adesões ao programa. Por exemplo, em 2023, que foi a última edição, a gente beirou a casa dos 19 milhões de arrecadação. 2021 ficou próximo dos 15 milhões também, que é o que a gente imagina que seja o valor arrecadado agora em 2025. E como é que funciona essa renegociação? Que tipo de dívidas está incluído aí nessa renegociação, né, que podem ser renegociadas? Perfeito. Todo e qualquer débito que esteja inscrito em dívida ativa, que seja de origem do município, com exceções do SAMAI, de trânsito, né, da SMTT, Secretaria de Trânsito, e da Vigilância Sanitária. Então, tudo que é relativo às outras secretarias, aos outros cobranças, aos outros tributos, estão passíveis de adesão, né? Fica fora só SAMAI, Trânsito e Vigilância Sanitária. Quais são os mais comuns? IPTU, IPTU ISS? e Alvará e ISS de uma maneira geral, assim, né? Que são os carros-chefes, vamos dizer assim, desse crédito que a gente tem ali para buscar, né? Desses valores. Dívidas já ajuizadas também entram nessa questão? Elas podem ser aderido, né? Aí a cobrança também dos honorários, né? Dentro dessa... O desconto, é interessante a gente comentar já, os descontos eles são sobre juros e multas. Então, o principal não tem desconto, ele é atualizado. Então, por exemplo, o contribuinte tem um débito lá de 2018. Esse débito original ele é atualizado. O valor original é atualizado para agora. Sobre o que ele tem de multa e juros é que incide os descontos. E aí, tem um ajuizamento, tem um processo judicial. Há também a incidência de honorário nessa cobrança, né? Então, o desconto vai até 100%, né? Perfeito. Em que casos pode chegar a 100%? Ou todos os casos podem chegar a 100%? Todos os casos que as adesões forem para pagamento à vista. Então, o pagamento à vista não paga juro e multa. Não paga juro e multa. Aí esse ano, essa é um diferencial do programa de 2025. Os últimos anos, a gente não trabalhava com esse perfil de negociação, mas esse ano a gente permite o parcelamento em até 3 vezes. Então, dentro dessa escala de parcelamento, vai tendo a redução dos juros. Então, se o contribuinte optar por parcelar em 2 vezes, o desconto passa a ser de 80% sobre os juros e a multa.
Se o contribuinte optar por parcelar em 3, o desconto cai para 60% sobre juros e multa, né? Então, é mais benéfico para o contribuinte a adesão à vista com 100%. Mas, eventualmente, o contribuinte não tem condição de pagar à vista ali o débito, mesmo com os descontos, a gente habilitou essa possibilidade de parcelar também em até 3 vezes. Sempre lembrando, né, que o valor é atualizado. Eu tinha a dívida lá de R$ 1.000 com a prefeitura lá em 2000 e foi para a dívida ativa. Esse valor é atualizado para o valor de agora, né, e isenta juros e multas se pagar à vista, né, se quitar a à título vista. de atualização, a gente utiliza o padrão do INPC, que já é como funciona a atualização dos tributos de uma maneira geral do município, né? Há um limite de valor ou qualquer contribuinte pode aderir? Tem um mínimo ou um máximo? Não, a adesão é livre, respeitando essas regras de que o crédito esteja inscrito em dívida ativa e que não seja de origem das 3 secretarias ali que eu comentei, né? SAMAI, Vigilância Sanitária e de Trânsito. Joel, quais as vantagens, né, para o contribuinte que regularizar a sua situação agora, né? Olha, além de ter o desconto na multa e juro? Basicamente, assim, um contribuinte que hoje tem uma inadimplência, tem um bloqueio com os débitos, ele tem a certidão do município bloqueada, então, às vezes, para um financiamento bancário, ele não consegue, vai comprar um apartamento, um veículo, qualquer coisa desse tipo, precisa apresentar as certidões, ele tem esse bloqueio por ter o débito com o município, isso pessoas físicas, né? Empresas vão participar de algum processo para atendimento, enfim, há o bloqueio nas certidões dos contribuintes que têm essas pendências, né? Um imóvel, às vezes, que está sendo vendido e não consegue finalizar a venda porque o imóvel tem um bloqueio de débito, então o benefício acaba sendo esse, né? A regularização de uma maneira geral. E para a cidade, como esse recurso pode ajudar os cofres públicos e os investimentos no município? Olha, Jorge, os valores que são arrecadados com o programa, eles são livres de investimento, né? Então a gente acaba tendo ali a obrigação constitucional, que são os 25 para a educação e 15 para a saúde, e o restante a gente pode aplicar como por gestão, tomar por decisão, né? Enfim, para manutenção da cidade, investimentos de uma maneira geral, né? Então esse recurso ele fica livre para investimento, respeitando os percentuais constitucionais ali, né? Esses programas, né, que buscam facilitar a vida de quem está em débito sempre geraram polêmica, né? Por um risco de que quem paga em dia se sinta prejudicado, né? Pô, eu pago em dia e de repente o outro cidadão não paga e ainda leva benefício na hora de fazer uma renegociação. Como é que vocês veem isso? Olha, Jorge, a gente até entende quem enxerga dessa forma, né? Mas para o município a gente também tem o lado de propiciar a quem tem débito. A gente não pensa no contribuinte que espera o renovar para se beneficiar, que não paga em dia. A gente pensa na viabilizar a regularização de quem tem alguma pendência financeira, né? E dentro dessa perspectiva aí, a gente também, dentro da realidade atual econômica, é um grande desafio para os municípios equalizarem as contas públicas. Então, o Renovar também traz mais uma ferramenta, é mais um instrumento para que o município possa ter uma arrecadação maior. Agora a gente se avizinha com uma reforma tributária, onde os índices de participação de município vão estar ligados aos valores arrecadados com tributos durante esse período. Então, tudo isso a gente também pensa a médio e longo prazo ali na frente para essas pequenas ações também nos ajudarem o município ali um pouco mais à frente, né? E, Joel, como o cidadão pode aderir ao programa? É necessário ir até a prefeitura? Pode fazer online? Pode fazer de casa? Como é que funciona? Então, a gente tem a adesão pelo portal do cidadão, né, que é o site da prefeitura, blumenau.sc.gov.br/cidadão. Ali no portal do cidadão, o contribuinte vai ter uma opção ali de acesso já direto ao programa Renovar.
ali pelo programa, pelo portal do cidadão, somente poderão ser feitas as adesões para pagamento à vista. Então, as adesões que vierem a ser por parcelamento precisam buscar os canais de atendimento presencial, que aí são as praças do cidadão, né, ou a própria Secretaria da Fazenda, a gente também faz atendimento lá, mas a princípio a linha de frente mesmo, o atendimento principal são nas praças do cidadão, né. E aí os casos que estão protestados precisam também buscar atendimento presencial. Se não tem protesto e quer fazer o pagamento à vista, pode fazer online. Isso, perfeito. Quais documentos ou informações são necessárias no momento de fazer a adesão? Para as guias à vista, a própria emissão da guia ela já é um aceite da dívida, uma concordância com a dívida, então não há necessidade de burocracia documental, nada disso, né? Agora, já para a parte de haver o parcelamento, o contribuinte, quando for buscar o atendimento, é importante ter um documento com foto, para daí também juntar ali junto do termo de parcelamento, né? Até quando vai o prazo para renegociação? A gente tem, esse ano também é uma novidade, geralmente o município fazia o lançamento do programa e ia prorrogando conforme os resultados iam aparecendo, o município ia fazendo a prorrogação. Nesse ano a gente optou por já estabelecer um prazo maior, pré-determinado, que vai até o dia 15 de dezembro. Até final do ano, isso, né? Tem tempo suficiente. Em especial a gente fez essa opção, tá, Jorge, pelo seguinte, como a gente abriu a opção do parcelamento, então a gente precisava dar essa margem maior ao contribuinte que vier a optar pelo parcelamento. Uma informação importante também com relação a esses prazos e parcelamentos é que a última data de vencimento da guia, da parcela, a data limite é o dia 19 de dezembro. Certo. Porque a gente precisa fechar o programa ainda esse ano. E aí a gente tem ali os prazos de compensação bancária e tudo mais. Então, a última parcela tem obrigatoriamente a vencer no dia de 19 de dezembro. Então, os contribuintes que forem aderir por parcelamento, eles têm que vir pelo menos 60 dias antes desse 19 de dezembro, porque a última parcela vence dia 19. É importante isso, né? Senão vai lá no final querer parcelar e não vai dar, vai ter que ser vai só conseguir em duas, uma à vista. Enfim, nesse por isso que a gente caso recomenda, assim, a gente fez esse prazo mais longo, mas a orientação é que o contribuinte que de fato tenha interesse em se regularizar e aderir ao programa, essa oportunidade para fazer essa regularização, que o faça com brevidade, quanto antes, para que a gente também consiga atendê-lo da melhor forma, com o que o programa tem de melhor para oferecer, né? Já, como é que o contribuinte sabe se ele tem dívida com o município? Olha, Jorge, a gente tem um canal de comunicação, que é a nossa gerência de cobrança, se eventualmente ele tiver alguma dívida e quiser fazer consulta. E a gente também tem no próprio portal do cidadão, ali como eu já citei, o portal, né? Tem lá uma opção também por emissão de certidão. O contribuinte pode entrar ali pelo site, emitir uma certidão. Se ela sair negativa, é sinal de que ele não possui débito nenhum com o município. Se ela sair positiva, já vai indicar na própria certidão quais são os débitos, o exercício do débito, a referência. E se ela sair positiva com efeito negativa, significa que o contribuinte tem uma pendência financeira, mas que ela está em dia. Por exemplo, o IPTU de 2025. O contribuinte que vem pagando as parcelas mensalmente, corretamente, a certidão dele vai sair positiva, porque ele ainda não quitou na integralidade o IPTU ainda tem de parcelas 2025, para pagar. mas vai sair com efeito negativo porque as parcelas estão em dia. E quem tem dívidas com IPTU, por exemplo, que ainda não foram para dívida ativa, pode entrar nessa negociação? Olha, só entram na negociação créditos em dívida ativa. Certo. E, em específico, o nosso IPTU, ele é inscrito em dívida ativa já no primeiro dia do ano. Então, virou o ano, já é. Então se alguém deixou de pagar o ano passado, 2024 vai estar inscrito em dívida ativa. Já vai Só estar. não vai estar quem tem alguma parcela do IPTU de 2025 em atraso. Aí essa, infelizmente, a gente não consegue fazer adesão no programa Renovar. Então, para aderir no portal do cidadão ou pessoalmente na Praça do Cidadão, né? Perfeito. Tem Praça do Cidadão na Vila, tem também no distrito do Garcia, né? Perfeito, isso, exatamente.
Obrigado, Joel, pela tua De participação. novo, Jorge, eu que agradeço o espaço aí, sempre legal poder estar dialogando com os contribuintes, com os munícipes e esclarecendo as dúvidas aí. Joel Toledo dos Santos Júnior, diretor-geral da Secretaria da Fazenda, falou com a gente sobre o programa Renovar, que começou na segunda-feira, vai até 15 de dezembro.